Lição 1. Passatempos e tempo pessoal. Olá, Ana. Como vão as coisas? Olá, John. Estou bem. E tu? Ultimamente tenho desfrutado do meu tempo livre. Isso é fantástico. O que gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto muito de fotografia. É uma ótima maneira de me expressar. A fotografia parece fascinante. Tem alguma matéria favorita? Adoro captar paisagens e natureza. As cores são tão vibrantes. Posso imaginar. Deve ser bom passar tempo também na natureza. Absolutamente. É bom ter tempo para si e desfrutar do ar livre. Concordo plenamente. Gosto de ler livros para relaxar e descontrair. Ler é um passatempo maravilhoso. Que géneros costuma ler? Gosto de romances de mistério e ficção histórica. Transportam-me para mundos diferentes. Isso soa intrigante. Alguma recomendação de livro em particular? O Código da Vinci de Dan Brown e Orgulho e Preconceito de Jane Austen são leituras obrigatórias. Vou definitivamente verificá-los. Obrigado pelas recomendações. Sejam bem-vindos. É sempre bom partilhar os nossos hobbies e interesses. Claro que sim. É uma ótima maneira de aprender uns com os outros e descobrir coisas novas. Lição 2. Inspiração artística. Ai, Ana, tem algum artista favorito que inspira o seu trabalho? Olá, John. Absolutamente. Estou muito inspirado por Vincent van Gogh. O trabalho de Van Gogh é verdadeiramente notável. O que acha inspirador nele? O seu uso de cores vibrantes e pinceladas expressivas cativam-me. Concordo. As suas pinturas evocam tanta emoção e energia. Exatamente. É incrível como ele podia transmitir as suas emoções através da arte. A história de vida do Van Gogh também é fascinante, não achas? Oh, definitivamente. A sua perseverança e dedicação ao seu ofício são inspiradoras. É impressionante como ele continuou a pintar apesar de enfrentar inúmeros desafios. Absolutamente. A sua paixão pela arte brilha em cada pincelada. Há alguma pintura particular de Van Gogh que acha especialmente inspiradora? Noite Estrelada e Girassóis são dois dos meus favoritos de todos os tempos. São peças icônicas. Têm uma qualidade intemporal. Sim, tornaram-se símbolos do gênio e da visão artística de Van Gogh. A influência de Van Gogh pode ser vista nas obras de tantos artistas até hoje. Isso é verdade. O seu legado continua a inspirar e ressoar com artistas de todo o mundo. É incrível como a arte pode transcender o tempo e tocar a alma das pessoas. Absolutamente. A arte tem o poder de evocar emoções e provocar pensamentos. Tão verdade. É maravilhoso encontrar inspiração nas obras de grandes artistas como Van Gogh.
Alimenta definitivamente a minha própria criatividade e leva-me a explorar novas ideias. Isso é fantástico. Continue a canalizar essa inspiração para o seu próprio trabalho. Lição 3. Tartans e clãs escoceses. Ayana, sabia que o tecido estampado usado nas terras altas da Escócia chama-se tartan? Olá, John. Sim, estou ciente. Os tartans são bastante distintos e bonitos. Absolutamente. Cada clã nas terras altas da Escócia tem o seu próprio tartan único. Isso é fascinante. Então, o tartan representa a identidade dos clãs? Sim, exatamente. É uma forma de os clãs se distinguirem e mostrarem a sua herança. Adoro como as diferentes cores e padrões se juntam num tartan. É realmente uma obra de arte. Os tartans têm uma rica história e significado cultural. Conhece algum clã escocês famoso? O clã MacGregor e o clã Campbell estão entre os mais conhecidos. Interessante. As pessoas ainda usam tartans hoje em dia? Absolutamente. Os tartans continuam a ser usados para ocasiões e eventos especiais. É ótimo ouvir isso. Preserva a tradição e mantém viva a cultura. De facto, é maravilhoso ver como as tradições são transmitidas de geração em geração. Posso imaginar o orgulho que as pessoas sentem ao usar o tartan do seu clã. Definitivamente. É um símbolo de pertença e ligação às suas raízes escocesas. Estou inspirado a aprender mais sobre a cultura e a história escocesas agora. Isso é fantástico. A Escócia tem muito a oferecer em termos de património. Vou definitivamente explorar mais sobre tartans e clãs escoceses. É fascinante. Fico feliz em ouvir isso. Vamos abraçar diferentes culturas e expandir o nosso conhecimento. Aula 4. Sabores exóticos de gelados. Ayana, alguma vez experimentou algum sabor exótico de gelado? Olá, John. Absolutamente. Provei alguns únicos que eram realmente deliciosos. Isso soa intrigante. Estou curioso. Quão aventureiro é quando se trata de gelados? Oh, adoro experimentar novos sabores. É como uma aventura culinária num cone. Isso é fantástico. Qual é o sabor mais único que alguma vez teve? Uma vez experimentei gelados de lavanda com mel. As notas florais eram surpreendentemente deliciosas. Lavanda e mel? É uma combinação interessante. Aposto que era saboroso. Foi. Os sabores eram únicos e complementavam-se na perfeição. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Algum outro sabor invulgar que já se deparou? Também tive uma colher de gelado de vinagre balsâmico uma vez. Foi surpreendentemente bom. Vinagre balsâmico? Isso é inesperado, mas posso ver como pode ser uma reviravolta agradável. Absolutamente. O sabor picante adicionou um elemento refrescante ao gelado cremoso.
É incrível como os gelados podem ser transformados em criações culinárias tão criativas. De facto, os fabricantes de gelados estão constantemente a ultrapassar os limites das combinações de sabores. Sinto-me inspirado a aventurar-me para além dos sabores tradicionais e experimentar algo novo. Esse é o espírito. Há todo um mundo de sabores de gelados à espera de serem descobertos. Absolutamente. É como todo um novo universo de sensações gustativas. Não podia estar mais de acordo. Vamos embarcar numa exploração de sabor de gelado juntos. Parece um plano. Estamos a expandir os nossos horizontes de gelados. Felicitações a isso! Vamos nos deliciar com as doces maravilhas do mundo das sobremesas congeladas. Mal posso esperar para ver que sabores únicos encontraremos ao longo do caminho. Eu também. Vai ser uma viagem deliciosa e emocionante. De facto, vamos satisfazer as nossas papilas gustativas e criar memórias deliciosas. Lição 5: Experimentar novos hobbies. Ayana, já pensou em experimentar um novo passatempo? Olá, John. Absolutamente. Explorar novos hobbies pode ser uma ótima maneira de expandir os nossos horizontes. Isso é verdade. Tenho pensado em fazer fotografia. Parece fascinante. A fotografia é um passatempo maravilhoso. Pode captar belos momentos e expressar a sua criatividade. Sempre admirei fotografias deslumbrantes. Seria fantástico criar o meu próprio. Absolutamente. E com a tecnologia moderna, é mais fácil do que nunca começar. Isso é encorajador. Posso investir numa boa câmara e começar a aprender o básico. Isso soa como um grande plano. Pode-se experimentar diferentes técnicas e disciplinas. Estou entusiasmado com as possibilidades. Quem sabe, talvez eu até exiba as minhas fotos um dia. Isso seria fantástico. Perseguir a sua paixão e mostrar o seu trabalho é gratificante. Definitivamente. É importante encontrar hobbies que nos tragam alegria e que nos permitam expressar-nos. Não podia estar mais de acordo. Os passatempos ajudam-nos a descontrair, aprender novas competências e descobrir talentos ocultos. Por falar em hobbies, experimentou recentemente algo novo que gostou? Sim, comecei a aprender a tocar guitarra. É desafiante, mas incrivelmente gratificante. Isso é impressionante. Tocar um instrumento musical pode ser uma fonte de alegria para toda a vida. Absolutamente. É uma maneira maravilhosa de relaxar e criar belas melodias. Poderia pensar também em aprender um instrumento. A música sempre me fascinou. É uma ótima ideia. Pode começar com algo simples e gradualmente desenvolver as suas capacidades. Vou definitivamente investigar isso. Seria fantástico tocar as minhas músicas favoritas um dia. Tenho a certeza que vais fazer muito bem. A chave é aproveitar o processo e ser persistente. Obrigado pelo incentivo. Estou a sentir-me inspirado a explorar novos hobbies agora. Aula 6. Consulta ao serviço de lavandaria.
Ayana, queria perguntar-lhe sobre o serviço de lavandaria na nossa vizinhança. Olá, John. O que gostaria de saber? Talvez eu possa ajudar. Ouvi dizer que fornecem recolha e entrega. Já experimentou o serviço deles antes? Sim, eu tenho. Achei-o bastante conveniente, especialmente durante semanas de trabalho. Isso soa muito bem. Os seus preços são razoáveis? Quero ter a certeza de que se encaixa no meu orçamento. Verifiquei e o serviço de lavandaria tem preços razoáveis. É competitivo com outras opções. É bom saber isso. Não quero gastar uma fortuna em lavandaria, mas ainda assim conseguir um serviço de qualidade. Absolutamente. É importante encontrar um equilíbrio entre acessibilidade e bons resultados. Lidam com diferentes tipos de roupa, como tecidos delicados ou artigos de cuidados especiais. Sim, sim. Têm instruções específicas para peças delicadas e oferecem opções de cuidados especiais. Isso é reconfortante. Tenho alguns artigos que requerem um tratamento suave. Eles prestam atenção aos detalhes e seguem todas as instruções específicas que você fornecer. Excelente. E quanto ao tempo de resposta? Com que rapidez devolvem a roupa limpa? Tipicamente, demora cerca de 2 a 3 dias. Esforçam-se para serem eficientes e cumprir prazos. Isso é razoável. Vou ter isso em mente quando planear o meu horário de lavandaria. É sempre bom planear com antecedência, especialmente se tiver alguma necessidade urgente de roupa. Verdadeiro. Vou experimentar e ver como vai. Obrigado pela informação. Sejam bem-vindos. Espero que o serviço de lavandaria corresponda às suas expectativas. Agradeço a sua ajuda. É bom ter recomendações de alguém que já experimentou. Fico feliz em poder ajudar-te. Deixe-me saber se tiver mais alguma dúvida. Vai fazer. Obrigado mais uma vez e tenha um bom dia. Aula 7. Escapadinha costeira. Ayana, já pensou em ir para uma escapadela costeira? Olá, John. Isso soa intrigante. Adoro a ideia de estar à beira-mar. É uma experiência maravilhosa. Podemos deliciar-se com marisco fresco e desfrutar de vistas deslumbrantes. Isso soa celestial. Que destino costeiro está a pensar? Ouvi coisas boas sobre uma cidade encantadora chamada Siazid Cove. É conhecida pelas suas praias. Siazid Cove soa perfeito. Já consigo imaginar o som suave das ondas do oceano. Absolutamente. É um ótimo lugar para relaxar, descontrair e absorver a atmosfera costeira. Estou entusiasmado com a perspectiva de explorar a gastronomia local. Marisco é o meu favorito. Vais ter um deleite. A Siazid Cove é conhecida pelos seus deliciosos pratos de marisco. Isso é fantástico. Já me imagino a ceder-me a uns caranguejos e lagostas de dar água na boca. Os amantes do marisco não ficarão desapontados. Os sabores são frescos e simplesmente incríveis.
Mal posso esperar para experimentar tudo. Existem outras atrações ou atividades em Syazid Cove? Sim, há muitas coisas para fazer. Os hóspedes podem fazer caminhadas ao longo de trilhos costeiros cênicos ou experimentar surf. Isso soa como muito divertido. Sempre quis experimentar o surf. Está na minha lista de desejos. Syazid Cove é um ótimo lugar para iniciantes. As ondas são adequadas para a aprendizagem. Estou entusiasmado por experimentar. Surfar em meio a belos arredores soa como um sonho. É uma experiência emocionante. Vai sentir uma ligação estimulante com o oceano. Já estou a imaginar-me a apanhar ondas e a sentir a adrenalina. Syazid Cove irá definitivamente fornecer o cenário perfeito para aventuras memoráveis. Mal posso esperar para fazer memórias e tirar fotos deslumbrantes da costa. Terá infinitas oportunidades para fotografias de tirar o fôlego. A beleza da natureza é abundante. Agradeço a oportunidade de explorar novos lugares e mergulhar nas maravilhas da natureza. Viajar permite-nos alargar os nossos horizontes e criar experiências inesquecíveis. Isso é verdade. Vamos planear a nossa escapadela costeira e aproveitar ao máximo esta oportunidade. Absolutamente. Vamos abraçar o charme costeiro e criar memórias para guardar. Aula 8. Comodidades do hotel. Ayana, viu o hotel em que vamos ficar durante a nossa viagem? Olá, John. Sim, já verifiquei. Parece oferecer muitas comodidades. É ótimo ouvir isso. Acredito que eles têm uma piscina. Gosto sempre de um mergulho refrescante. Sim, eles têm uma piscina. É perfeito para relaxar e refrescar depois de um longo dia. Também notei que oferecem pequeno almoço de cortesia. Isso é um bom bônus adicional. Absolutamente. Começar o dia com um bom pequeno almoço é sempre uma vantagem. Também poupa tempo. E parece que tem um centro de fitness. Posso acompanhar a minha rotina de exercícios. Isso é conveniente. Não terá de perder os seus objetivos de fitness enquanto estivermos fora. Definitivamente. É importante manter-se ativo, mesmo quando estamos de férias. Concordo. É bom que o hotel ofereça opções para atender às diferentes necessidades. Reparei que há um custo adicional para o estacionamento. São $30 a mais por noite. Isso parece razoável. É comum haver taxas de estacionamento nos hotéis da cidade. É verdade que é bom saber de antemão para podermos incorporá-lo no nosso orçamento. Absolutamente. Planear com antecedência ajuda-nos a evitar despesas inesperadas. O hotel também providencia serviço de quartos. Pode ser conveniente para desejos noturnos. Isso é verdade. Às vezes, depois de um longo dia a explorar, só quer relaxar no seu quarto. Exatamente. É bom ter a opção de desfrutar de uma refeição sem sair do conforto do nosso quarto. Reparei que também têm um centro de negócios.
É útil se precisarmos lidar com algum trabalho. Isso é útil. É sempre bom ter acesso a recursos quando necessário. Parece que o hotel pensou em fornecer uma variedade de comodidades para os seus hóspedes. Definitivamente. Mostra que valorizam o conforto e comodidade dos seus hóspedes. Estou ansioso para a nossa estadia lá. Parece uma ótima escolha. Eu também. Acredito que teremos uma experiência confortável e agradável. Lição 9. Equipamento de aventura. Ana, já embalou tudo o que precisamos para a nossa aventura? Olá, John. Acho que sim. Fiz questão de levar roupas quentes e botas de caminhada. Isso é importante. As noites podem ficar frias, especialmente nas montanhas. Absolutamente. Não queremos ser apanhados despreparados no tempo frio. Lembra-se de trazer um casaco impermeável? Pode chover durante a nossa caminhada. Sim, embalei um casaco impermeável. Vai manter-nos secos se o tempo virar. Ótimo pensamento. É sempre bom estar preparado para aguaceiros inesperados. Também embalei uma mochila robusta. Podemos levar o nosso essencial e manter-nos organizados. Isso é inteligente. Uma mochila de confiança é essencial para uma experiência de caminhada confortável. Fiz questão de trazer um chapéu e óculos de sol para nos proteger do sol. Excelente ideia. A proteção solar é crucial, especialmente durante longas horas ao ar livre. Incluí um kit de primeiros socorros em caso de ferimentos ligeiros durante a nossa caminhada. É uma escolha responsável. A segurança deve ser sempre uma das principais prioridades. Embalei algumas barras energéticas e garrafas de água para nos manter abastecidos e hidratados. Bom pensamento. É importante manter-se energizado e beber muita água durante as caminhadas. Também trouxe um mapa e uma bússola para o caso de precisarmos percorrer trilhos desconhecidos. Isso é sábio. É essencial ter ferramentas fiáveis para encontrar o nosso caminho na selva. Arrumei uma câmara para captar as vistas deslumbrantes e memórias da nossa aventura. Isso é fantástico. Poderemos olhar para trás na nossa jornada e partilhá-la com outras pessoas. Lembrei-me de trazer baterias extras e um carregador portátil para os nossos dispositivos eletrônicos. Movimento inteligente. É sempre bom ter energia de reserva para os nossos gadgets. Também empacotei um apito e uma lanterna em caso de emergência. Excelente. São ferramentas importantes para atrair a atenção e iluminar o nosso caminho. Por último, empacotei um pequeno cobertor. Vai ser bom ter um local acolhedor para piqueniques ou pausas. Isso é um acréscimo atencioso. Um cobertor tornará as nossas pausas ao ar livre mais confortáveis. Acho que estamos bem preparados para a nossa aventura. Vamos tirar o máximo proveito disso. Absolutamente. Com o nosso equipamento pronto, estamos prontos para uma experiência inesquecível. Lição 10. Lendas das Cataratas do Niágara.
Ayana, já ouviu falar das lendas e histórias ligadas às cataratas do Niágara? Olá, John. Sim, acho-os fascinantes. Há uma lenda especial chamada a Maid of the Mist. Isso soa intrigante. Qual é a história por trás da lenda de The Maid of the Mist? É sobre uma princesa nativa americana que se sacrificou para apaziguar os espíritos das cataratas. Isso é um conto poderoso. As lendas têm muitas vezes um significado cultural e histórico profundo. Absolutamente. Proporcionam um vislumbre das crenças e tradições de diferentes culturas. Ouvi outra lenda sobre um homem que sobreviveu a atravessar as cataratas num barril. Sim, essa é a história do O Demolidor das Cataratas do Niágara. É bastante ousado e arriscado. É preciso muita coragem e um sentido de aventura para tentar tal feito. Definitivamente. Estas lendas lembram o poder e a beleza inspiradores das cataratas. Também ouvi histórias sobre pessoas encontrando tesouros escondidos debaixo das cataratas. Sim, tem havido histórias de artefactos perdidos e objetos de valor que foram varridos sobre as cataratas. É como uma caça ao tesouro à espera de acontecer. As quedas guardam muitos mistérios. Absolutamente. Explorar a história e as lendas adiciona uma camada extra de intriga à experiência. Sempre quis fazer um passeio de barco na Maid of the Mist. Deve ser estimulante. É uma experiência icônica. Chegar perto das quedas e sentir o seu imenso poder. Posso imaginar a névoa e o som estrondante da água. Tem de ser inesquecível. É definitivamente um espetáculo para se ver. A força e a beleza da natureza no seu melhor. Estou animado para visitar as cataratas do Niágara e mergulhar na sua rica história e lendas. Vai ser uma viagem memorável. Vamos criar as nossas próprias histórias e memórias. Absolutamente. Vamos abraçar a magia das cataratas do Niágara e aproveitar ao máximo o nosso tempo lá. Não podia estar mais de acordo. Vamos mergulhar nas lendas e criar a nossa própria aventura. Vai ser a experiência de uma vida. Mal posso esperar para ver tudo contigo. Da mesma forma, a nossa viagem às cataratas do Niágara será repleta de maravilhas e descobertas. Vamos fazer com que cada momento conte e valorizemos as memórias que fazemos juntos. Lição 11. A evolução de Williamsburg. Ayana, sabia que Williamsburg começou como a capital da Virgínia? Olá, John. Sim, estou ciente. Foi uma importante cidade colonial nos primeiros anos. Isso mesmo. No entanto, um incêndio destruiu os edifícios do governo em 1699. Isso deve ter sido um retrocesso significativo para o desenvolvimento da cidade. Foi mesmo. Após o incêndio, a capital foi transferida para a vizinha Jamestown. Então, Williamsburg perdeu o seu estatuto de capital, mas continuou a prosperar, certo? Exatamente. Com o tempo, Williamsburg transformou-se num centro cultural e educativo de destaque. Isso é impressionante.
Conseguiu reinventar-se e adaptar-se às novas circunstâncias. Sim, ficou conhecido pelo seu papel influente na Revolução Americana. Ouvi falar dos acontecimentos históricos que ocorreram em Williamsburg nessa altura. Muitas figuras importantes, como Thomas Jefferson e George Washington, estiveram associadas a Williamsburg. É fascinante como a história moldou a identidade e o legado da cidade. Absolutamente. Hoje, Williamsburg é um destino turístico popular, oferecendo um vislumbre do passado. Sempre quis visitar e explorar os locais históricos e museus de lá. Vale a pena uma visita. Pode mergulhar na rica história e experimentar a vida colonial. Existem pontos de referência ou atrasos específicos que você recomenda que eu veja? A Colonial Williamsburg Historicaria é uma visita obrigatória. É como recuar no tempo. Isso soa incrível. Mal posso esperar para passear pelos edifícios coloniais preservados. Deverá também conferir o College of William e Mary, uma das universidades mais antigas do país. Isso é impressionante. Vou certificar-me de incluí-lo no meu itinerário. Não se esqueça de explorar os belos jardins e desfrutar do charme pitoresco da cidade. Vou definitivamente dedicar algum tempo a apreciar a beleza natural e o ambiente. Vai ser uma experiência memorável. Williamsburg tem muito a oferecer. Estou animado para aprofundar a sua história e aprender mais sobre a evolução da cidade. Vai ter um tempo fantástico. Williamsburg é um tesouro de histórias e conhecimentos. Mal posso esperar para explorar e criar as minhas próprias memórias nesta cidade histórica. Aproveite a sua viagem no tempo. Williamsburg aguarda a sua descoberta. Lição 12. Testar ao máximo os tempos ocupados. Ana, sabia que pode demorar alguns minutos nos horários de maior movimento? Olá, John. Sim, estou ciente. É bom saber para podermos planear em conformidade. Absolutamente. Há alguma coisa que possamos fazer para aproveitar ao máximo esses momentos? Uma ideia é usar esse tempo para aprender algo novo ou envolver-se numa atividade produtiva. Isso é uma ótima sugestão. É uma oportunidade para tornar o nosso tempo mais frutífero. Poderíamos ouvir podcasts educativos ou audiolivros para expandir o nosso conhecimento. Essa é uma excelente maneira de aprender enquanto estiver em movimento. É conveniente e eficaz. Podemos também usar esse tempo para praticar e melhorar as nossas competências linguísticas. Verdadeiro. Podíamos participar em aplicações de aprendizagem de línguas ou ouvir conversas em inglês. É uma abordagem prática para melhorar a nossa proficiência linguística no nosso dia-a-dia. Além disso, poderíamos debater ideias ou planear projetos futuros durante esses momentos. Isso é um uso produtivo do tempo. Permite-nos manter-nos organizados e motivados. Também poderíamos ter um momento para relaxar e praticar a atenção plena durante os períodos de maior movimento. Sim, é importante manter o equilíbrio e cuidar do nosso bem-estar. Absolutamente.
Mesmo uma meditação curta ou um exercício de respiração profunda pode fazer a diferença. É tudo uma questão de encontrar pequenos bolsos de tempo para priorizar o nosso crescimento pessoal. E ao fazê-lo, podemos transformar os tempos ocupados em oportunidades de autoaperfeiçoamento. É uma mudança de mentalidade que nos permite aproveitar ao máximo cada momento. Tornamo-nos mais intencionais com o nosso tempo e maximizamos o seu valor. Definitivamente. É fortalecedor saber que temos controle sobre como gastamos o nosso tempo. Então, vamos abraçar esses momentos ocupados e fazê-los trabalhar a nosso favor. Concordado. Juntos, podemos transformar a ocupação em produtividade e crescimento. Vamos aproveitar ao máximo cada minuto e continuar a nossa jornada rumo ao autoaperfeiçoamento. Absolutamente. Estamos no caminho certo para o sucesso e realização. Então, vamos aproveitar o dia e fazer com que cada momento conte. Lição 13. Uma jornada melodiosa. Ai, Ana, sabia que ele logo começou a dar aulas de canto à Julie? Olá, John. Sim, estou ciente. O talento de Julie floresceu desde tenra idade. Isso é impressionante. Aos 7 anos, Julie tinha uma habilidade musical inata. Deve ter sido maravilhoso testemunhar o seu crescimento como jovem cantora. Absolutamente. A sua dedicação e paixão alimentaram o seu progresso. Só consigo imaginar a alegria e a realização que sentiu ao aperfeiçoar as suas capacidades de canto. É notável como a exposição precoce e a orientação podem moldar os talentos de uma pessoa. Com efeito, estabelece uma base sólida para futuros empreendimentos artísticos. As aulas de canto da Julie devem ter desempenhado um papel fundamental na sua jornada musical. Tenho a certeza que lhe forneceram o conhecimento técnico e a formação vocal de que precisava. É fascinante como a instrução adequada pode refinar e potenciar o talento natural. Absolutamente. Com orientação, a Julie conseguiu desbloquear todo o seu potencial. Pergunto-me como as suas aulas de canto evoluíram à medida que envelheceu. Talvez tenha explorado diferentes géneros e experimentado o seu alcance vocal. Isso é uma possibilidade. É importante que os cantores explorem e encontrem o seu estilo único. Tenho a certeza de que a voz da Julie amadureceu e se desenvolveu ao longo dos anos. Seria interessante ouvir a sua progressão de uma jovem cantora para uma intérprete experiente. Aposto que teve a oportunidade de mostrar o seu talento em vários palcos e plataformas. Sim, atuar diante do público ajuda os artistas a ganhar confiança e presença no palco. Admiro o seu compromisso com o seu ofício. Cantar requer disciplina e prática contínua. Absolutamente. É preciso dedicação e perseverança para se destacar em qualquer atividade artística. Pergunto-me se a Julie seguiu uma carreira na música profissionalmente. É possível. O seu talento e paixão excepcionais poderiam tê-la levado por esse caminho. Independentemente das suas escolhas de carreira, espero que continue a encontrar alegria em cantar. Com efeito, o amor pela música deve permanecer sempre no centro do seu percurso artístico.
Absolutamente. É a paixão que alimenta a alma de cada artista. Inspiro-me na história da Julie. Lembra-nos o poder da expressão artística. Sim, a música tem uma maneira de tocar corações e ligar pessoas de todas as esferas da vida. Vamos celebrar a beleza da música e continuar a explorar as nossas próprias paixões artísticas. Estou contigo. Vamos abraçar as melodias que enriquecem as nossas vidas e nos inspiram. Aqui está a sinfonia da vida e as infinitas possibilidades que ela detém. Aula 14. Explorando marcas e modelos. Olá, Ana. Já tomou uma decisão sobre qual marca e modelo escolher? Olá, John. Ainda não. Continuo a pesquisar diferentes marcas e modelos. É uma abordagem sábia. É importante explorar todas as opções antes de tomar uma decisão. Absolutamente. Quero garantir que encontro a melhor opção para as minhas necessidades. Já se deparou com alguma marca que se destacou para si durante a sua pesquisa? Sim, existem algumas marcas que me chamaram a atenção. Que fatores está a considerar ao avaliar os diferentes modelos? Estou a analisar as características, o desempenho, a durabilidade e as avaliações dos clientes. É uma abordagem abrangente. É essencial considerar tanto a funcionalidade como as experiências do utilizador. Concordo. Quero investir num produto fiável que corresponda às minhas expectativas. Também vale a pena explorar o serviço pós-venda e a garantia oferecida pelas marcas. Tens razão. É reconfortante saber que o suporte está disponível se necessário. Já comparou os preços dos diferentes modelos em que está interessado? Sim, o preço é outro aspecto que estou a ter em consideração. É importante encontrar um equilíbrio entre qualidade e acessibilidade. Absolutamente. Não quero comprometer a qualidade, mas também tenho um orçamento a considerar. Já leu alguma avaliação de especialistas ou procurou recomendações de outras pessoas? Sim, tenho lido avaliações de especialistas e recolhido informações de amigos e familiares. É útil reunir informações de várias fontes para tomar uma decisão informada. Quero ter a certeza de que tenho uma compreensão aprofundada dos produtos que estou a considerar. É uma abordagem inteligente. Vai ajudá-lo a fazer uma escolha confiante no final. Estou a dedicar o meu tempo ao processo de investigação para evitar arrependimentos mais tarde. A paciência é a chave quando se trata de tomar decisões importantes de compra. Absolutamente. Prefiro investir tempo agora do que me arrepender de uma decisão precipitada mais tarde. Depois de reunir toda a informação, poderá fazer uma escolha bem informada. Esse é o objetivo. Quero sentir-me confiante e satisfeito com a minha decisão final. Leve o seu tempo. O processo de investigação levá-lo à marca e ao modelo certos. Obrigado pelo incentivo. Estou determinado a encontrar o ajuste perfeito. Tenho fé na sua capacidade de fazer uma escolha sábia. Boa sorte com a sua pesquisa.
Aula 15. Reservar com confiança. Ayana, reservou o seu alojamento para a viagem? Olá, John. Ainda não. Estou a finalizar a minha reserva. Isso é crucial. Certifique-se de verificar as datas, o tipo de quarto e a política de cancelamento antes de confirmar. Absolutamente. Quero garantir que todos os detalhes sejam precisos e alinhados com as minhas preferências. Também é uma boa ideia ler comentários de hóspedes anteriores para ter uma ideia da experiência geral. Tenho feito isso. As avaliações fornecem informações valiosas sobre a qualidade do alojamento. Preste atenção também à localização. Certifique-se de que é conveniente para os seus planos de viagem. A localização é importante para mim. Quero estar perto das principais atrações e opções de transporte. Já comparou preços em diferentes plataformas de reservas para encontrar o melhor negócio? Sim, estou a explorar diferentes plataformas para encontrar preços competitivos e descontos. Tenha em mente que é essencial reservar através de websites fiáveis e fidedignos. Estou a ser cauteloso e a considerar apenas plataformas de reservas respeitáveis. Depois de encontrar uma opção adequada, verifique se existem taxas ou encargos adicionais. Isso é um bom ponto. Quero estar ciente de quaisquer custos ocultos antes de tomar uma decisão. Antes de confirmar, reveja a política de cancelamento para compreender os termos e condições. Estou a ler a política de cancelamento para evitar surpresas. É melhor estar bem informado para evitar qualquer inconveniente mais tarde. Concordado. Quero ter uma experiência de reserva sem stress. Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em contactar o fornecedor do alojamento. Vou certificar-me de esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter antes de finalizar a reserva. Assim que estiver confiante com a sua escolha, vá em frente e faça a reserva. Estou entusiasmado por garantir o meu alojamento e seguir em frente com os planos de viagem. Lembre-se de manter um registro da confirmação da reserva para referência. Sim, guardarei os detalhes da confirmação para facilitar o acesso durante a viagem. Agora que está bem preparado, pode reservar com confiança e desfrutar da sua estadia. Obrigado. A sua orientação tem sido valiosa ao longo deste processo. Lição 15. Reservar com confiança. Ayana, reservou o seu alojamento para a viagem? Olá, John. Ainda não. Estou a finalizar a minha reserva. Isso é crucial. Certifique-se de verificar as datas, o tipo de quarto e a política de cancelamento antes de confirmar. Absolutamente. Quero garantir que todos os detalhes sejam precisos e alinhados com as minhas preferências. Também é uma boa ideia ler comentários de hóspedes anteriores para ter uma ideia da experiência geral. Tenho feito isso. As avaliações fornecem informações valiosas sobre a qualidade do alojamento. Preste atenção também à localização. Certifique-se de que é conveniente para os seus planos de viagem.
A localização é importante para mim. Quero estar perto das principais atrações e opções de transporte. Já comparou preços em diferentes plataformas de reservas para encontrar o melhor negócio? Sim, estou a explorar diferentes plataformas para encontrar preços competitivos e descontos. Tenha em mente que é essencial reservar através de websites fiáveis e fidedignos. Estou a ser cauteloso e a considerar apenas plataformas de reservas respeitáveis. Depois de encontrar uma opção adequada, verifique se existem taxas ou encargos adicionais. Isso é um bom ponto. Quero estar ciente de quaisquer custos ocultos antes de tomar uma decisão. Antes de confirmar, reveja a política de cancelamento para compreender os termos e condições. Estou a ler a política de cancelamento para evitar surpresas. É melhor estar bem informado para evitar qualquer inconveniente mais tarde. Concordado. Quero ter uma experiência de reserva sem stress. Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em contactar o fornecedor do alojamento. Vou certificar-me de esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter antes de finalizar a reserva. Assim que estiver confiante com a sua escolha, vá em frente e faça a reserva. Estou entusiasmado por garantir o meu alojamento e seguir em frente com os planos de viagem. Lembre-se de manter um registro da confirmação da reserva para referência. Sim, guardarei os detalhes da confirmação para facilitar o acesso durante a viagem. Agora que está bem preparado, pode reservar com confiança e desfrutar da sua estadia.